não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, muito bom dia. Com essas palavras de Jesus Cristo, nós começamos mais um dia. São palavras de esperança, são palavras de entusiasmo para os seus discípulos, falando que eles não deveriam perder o ânimo, mas deveriam se animar, porque logo, muito em breve, Jesus Cristo voltaria para buscar os seus filhos, para viver com o Senhor por toda a eternidade. É por isso que nessa manhã nós nos levantamos cheios de ânimo, de alegria, felizes, na esperança que seja hoje, que muito em breve nós vejamos o nosso Salvador Jesus Cristo voltar para nos buscar e estarmos com Ele por toda a eternidade. Deixo com você um versículo da Bíblia, Salmo 119, versículo 33, onde a Bíblia diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Salmo 119, o verso 33. Quanto mais nós andamos próximos do Senhor, nós conseguimos aprender. A palavra de Deus é uma síntese do Senhor. A palavra de Deus é a palavra revelada do Senhor para nós, para os nossos dias e os nossos familiares. E nós seguiremos. Pedimos ao Senhor um coração que seja submisso à sua vontade, para seguirmos os seus caminhos até um dia nos encontrarmos com Ele e vivermos em fidelidade com Ele por toda a eternidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, o verso 1 e o verso 2. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devia tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Como é difícil para um ser humano, na sua jornada, receber a repreensão daqueles que estão ao seu lado. Para muitos também foi muito difícil receber a repreensão da parte do Senhor. Embora falamos que seres humanos têm dificuldade de ouvir a repreensão, quando nós olhamos para o coração do rei Davi, nós vemos que Davi sempre tinha um coração propenso a ouvir as repreensões de Deus. E tenho certeza que essa característica encontrada na vida do rei Davi é a razão pela qual o Senhor um dia considerou Davi um homem segundo o seu coração. Josafá teve dificuldades de aceitar as repreensões do Senhor, mas feliz é aquele que recebe as repreensões do Senhor e aceita com humildade, com submissão, entendendo que as repreensões do Senhor são para aqueles filhos que Ele ama. Josafá cometeu uma grande falta diante do Senhor. E o pecado que Josafá comete foi pelo fato em aliar-se com Acabe e não se opor à batalha de Ramote Gileade. A sua concessão com Acabe foi imputada pelo Senhor como sendo um pecado gravíssimo para a sua vida. Todos nós temos uma responsabilidade sobre a face dessa terra de cuidarmos daqueles que estão ao nosso lado. São candidatos ao reino do céu. Nós somos guardiões dos nossos irmãos, temos uma responsabilidade espiritual pela vida de todo cristão. Nós não podemos nos omitir em vermos alguém sendo conduzido por um caminho do mal e fecharmos os nossos olhos, nos omitirmos diante da responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. O juízo de Deus cairia sobre Josafá e sobre Jerusalém. Embora nós sabemos, Josafá foi um homem de Deus, Josafá seguiu as orientações do Senhor, Josafá deu seguimento às reformas que o seu pai tinha iniciado em todo o território do povo do Senhor. Foi ele mesmo que destruiu os postes ídolos e conduziu o povo a viver uma vida em obediência a Deus. As instruções que o rei Josafá deixou para o sacerdote e para os líderes que dariam seguimento na reforma espiritual e na manutenção do templo do Senhor são orientações que servem para todas as gerações. As orientações são as seguintes: tudo deve ser feito com zelo, com amor para o Senhor. Tudo deve ser feito com espírito de mansidão e submissão à vontade de Deus, com reverência, reconhecendo que todo aquele que trabalha para Deus precisa estar batizado pelo poder do Espírito Santo, envolvido com o poder do Espírito. Deus é o nosso exemplo em justiça e imparcialidade para julgar todos os seus filhos, portanto, Ele é o nosso único modelo verdadeiro. Deus está ao lado de todos aqueles que se humilham e buscam com todas as suas forças. Ele sempre se deixa ser encontrado por aqueles que vão na sua direção. O nome Josafá significa o Senhor julga.
um nome apropriado para aquele que estabeleceu a reforma judiciária entre o povo do Senhor. Aqueles que tinham voltado do cativeiro exílico precisavam de justiça, precisavam ter alguém que pudesse determinar a ordem entre o seu povo, e é o próprio Josafá que estabelece essa ordem e juízes para que pudesse julgar e conduzir o seu povo. É o próprio rei Josafá que estabelece os sacerdotes, os levitas, aqueles que tinham nas mãos a responsabilidade de servir dentro do santuário e cumprir as leis fora do tabernáculo. Todas essas orientações eram de grande valia para o povo do Senhor. Jamais eles teriam um conhecimento acurado do seu Deus se o santuário não funcionasse de forma efetiva. Da mesma forma, a cidade de refúgio era o lugar onde aquele que estava se refugiando era orientado, aprendia a respeito das leis de Deus e tinha a oportunidade de ser restaurado, restabelecido a viver de uma forma social entre os seus irmãos. O rei Josafá seguiu os mesmos passos de Moisés. É Moisés que, quando sai do Egito e se sente sobrecarregado, ouve o conselho do seu sogro Jetro e escolhe líderes para que também exerçam a liderança ao seu lado. O seu fardo é amenizado, mas ao permitir que líderes trabalhem ao seu lado, eles também são treinados, são capacitados para que no futuro eles também tenham condições de exercer liderança do seu próprio patamar. Fica claro para nós nessa manhã que Deus não tem favoritos. Deus ama a todos. Se Deus precisa corrigir um filho, nós precisamos aceitar a sua repreensão. O desejo de Deus é que ninguém se perca, mas o desejo do nosso Deus é que todos nós cheguemos ao pleno reconhecimento dos nossos pecados, nos submetamos à vontade do Senhor e aceitemos a sua vontade. Deus repreende a todos quanto ama. É como um pai de amor. Ele não se omite em repreender um filho quando sabe que esse está no erro. Mas em nossas mãos está o direito de fazermos as nossas escolhas. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 19 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós não podemos apenas começar bem a nossa jornada com Deus. Nós precisamos começar bem. Nós precisamos desenvolver essa amizade a cada dia com o Senhor. Mas é imprescindível que nós também terminemos bem ao lado do Senhor. Começarmos bem e não conseguirmos terminar, de nada adianta. Por isso que é necessário a cada dia vigiarmos. Por isso que é necessário a cada dia nos colocarmos nas mãos do Senhor. Por isso que é necessário a cada dia renovarmos a nossa aliança com Deus, termos a palavra de Deus nas mãos, dedicarmos momentos de oração, fazermos uma autoanálise do que temos guardado no nosso coração e permitirmos que, à luz da palavra de Deus, nós possamos ser seletivos em retirar ou guardar alguma coisa que entendamos, mediante a palavra de Deus, que precisa ser eliminado. Por isso que nessa manhã o meu convite a você é que nós nos unamos em oração, nos humilhemos diante de Deus, abramos o nosso coração, peçamos forças ao Senhor, para que quando Ele voltar aqui a essa terra, eu e você, todos nós juntos, possamos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Senhor e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.